Pronto. Então estamos aqui, finalmente, eu e Raquel, Raquel e eu. Muito obrigada, Raquel, por atender o meu chamado. Sei que você está cansadinha, mas vai ser de grande valia o seu depoimento. A Raquel viveu um nascimento de despedida do segundo bebê e nós vamos tentar relembrar da história junto. Primeiro, se apresente, querida. Quem você é, de onde você vem, para onde você vai. Meu nome é Raquel, eu tô com 40 anos agora, Que legal. sou goianiense, sou professora, tive meu primeiro filho com 31 anos, e aí ele, quando tinha 1 ano, eu engravidei de novo, e depois eu fiquei grávida novamente, eu já estava com 37 quando o Theo nasceu, né? Na verdade, eu comecei a sentir os pródromos no meu aniversário, né, de 37 anos. E aí, Então, o meu segundo essa segunda gravidez, você estava com 32, 33, 32 ou eu ia 33, né? fazer, eu ia fazer 33, eu estava com 32 quando eu fiquei grávida. Eu tive o André com 31, julho de 2015. Em 2016 eu engravidei, né? Ah, E aí fiquei grávida em julho de 2016. E aí foi uma surpresa, porque minha primeira gravidez, nós planejamos, né? Desejamos muito, assim, termos um bebê. E eu passei por um processo, assim, bem romântico de gestação, porque realmente eu não me permitia, assim, ficar sofrendo muito. Eu queria só viver mesmo as coisas boas da gestação, né? Eu gostei muito de ficar grávida, muito mesmo. E entrei de cara, assim, nesse processo, né? Foi quando eu te conheci, né, Vanja, lá na roda de sim, gestantes do foi. HUB. Eu amava fazer tudo isso, ir para as rodas, pintar a barriga, né, estudar sobre amamentação, parto, né? Porque não tinha ainda, embora tivesse experiência com um bebezinho pequeno, na minha família era outro tipo de experiência, né? Não aquela que eu estava conhecendo na minha gestação, né? De um parto, almejar um parto natural, me trabalhar para buscar isso, ou mais perto disso, né? Sim. É, assim, a amamentação, né? Que vinha de um período assim onde muitas mulheres da minha família não amamentavam, enfim, então eu me dediquei muito, assim, me entreguei muito, fui muito feliz na minha gestação. Mas quando eu fiquei da segunda vez grávida, eu assim, não foi uma gravidez planejada, eu fiquei muito assustada, né? Porque eu estava com o André com 1 ano, e foi durante um período assim bem desafiador, porque o André estava aprendendo a andar, e para mim esse foi um processo assim bem desafiador, né? De deixar meu filho ir, né? Já, né? De se soltar de mim, de andar com as próprias perninhas, e cair, machucar, né? E eu acolher, mas sem amedrontar, né? Sem deixar também que meu medo consumisse ele, trabalhar meu medo também, resgatar os medos que eu tinha, que eu estava revivendo, né? Eu acho que de infância, assim, enfim. E aí fiquei grávida, e eu ficava muito na dúvida, assim, ai, como é que eu vou agora ter outro bebê se eu já tenho o André, né? Como que eu vou cuidar de 2 crianças? Será que o André não vai mais gostar de mim? Será que eu não vou mais gostar dele? Como que eu vou me dividir, né? Passando por todo esse assim, essas Esses reflexões, né? pensamentos, né? Esse cenário. É, meio amontoadas, que eu não tinha vivido muito, assim, na primeira gestação,
porque eu realmente não fiz muito questionamentos, assim, fiz muitos questionamentos na primeira gestação, eu fui, né? Mesmo assim, mergulhei. E nessa eu acho que eu me questionei mais, mas também, assim, muito feliz por estar recebendo outra vida, por estar tendo a oportunidade de sentir novamente uma vida dentro de mim, né? E junto com meu marido, que é uma pessoa que eu amo, que eu amava. Mas é isso, assim, eu acho que dentro de um processo um pouco mais perturbador, assim, de uma situação que eu estava, né? E aí, assim, eu tinha vindo de uma cesárea, né? Porque eu tinha sonhado um parto que não aconteceu. Fiquei muito traumatizada também, assim, de não ter conseguido, me culpando, me julgando muito, me cobrando muito, né? Por eu não ter passado pelo processo que eu sonhei tanto, assim, na gestação. E, e aí, assim, né? Eu falei, agora então vamos recomeçar, né? Vamos recomeçar, vamos. É uma nova gravidez, é uma nova gestação. E aí recomeçamos, né? Fomos atrás novamente de médico, só que agora nós não buscamos nessa gestação a médica que tinha acompanhado o André, nós fomos para o SUS, tentamos então o acompanhamento no SUS, né? E fizemos, né? Começamos a movimentar, né? Falamos, acho que você também nós fomos atrás de você, né, Vange, e começamos a nos organizar para ter outro bebê. Mas assim, foi bem num período também que estavam acontecendo muitas mudanças na minha vida. Eu tinha acabado de sair do apartamento de Águas Claras, estava saindo, né, vendendo lá e alugando uma aqui na Asa Norte, terminando meu período de licença do mestrado. Minha mãe adoeceu, ela ficou descobriu que estava com um tumor no intestino, né? E quando eu a vi, eu fiquei um tempo sem a ver, porque ela mora em Goiânia. Eu fiquei muito assustada, ela estava muito abatida, então eu fiquei sabendo que eu estava grávida e já comecei assim, a correr atrás de tratamento para minha mãe, sabe? E, e tiveram outras coisas acontecendo nesse período também que eu vou me lembrar aqui ao longo da conversa. Mas essa gestação veio num momento de muitas, muitas mudanças. Sim. E aí, mas eu fui, né, enfim, né, recebendo, aceitando, agradecendo, e já imaginando, e já sonhando esse bebezinho, essa vida, né. E aí, assim, foi muito rápido, porque com 12 semanas eu estava já no novo apartamento aqui na Asa Norte, tinha feito uma mudança sozinha, e o Andrezinho com 1 ano pedindo colo, colo, aquele processo de sair correndo, ele caía, eu saí correndo, aquela coisa, eu estava muito cansada. Eu lembro de um dia minha sogra me veio falar assim, Raquel, você está muito cansada. Aí eu já estava tão assim no automático, eu falei, tô. Aí ela assim, eu vou pegar o André, você vai dormir. Aí eu me lembro assim, nossa, graças a Deus, eu vou dormir, né? E aí, um dia, eu de manhã acordei normalmente, como todos os dias, e fui na padaria. Aí eu me lembro, como é que foi? No meio do caminho, eu senti uma coisa assim, diferente, assim, um- uma coisa diferente na minha barriga. Não foi dor, não foi contração nem nada. Senti um- 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 tive uma sensação diferente na barriga. Voltei para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, eu estava urinando sangue, né? Aí eu assustei muito. E aí, eu já falei com meu marido, eu tô urinando sangue. E aí, nós já fomos pro hospital. Mas não aconteceu mais nada, assim, tipo, não, não teve mais sangue saindo, minha Não roupa não sujou nem evoluiu nada. assim naquele momento, né? Foi só Não, aquele um xixi com sangue sangue. bem pouquinho, né?
Foi bem pouquinho. Mas na hora eu já fiquei meio alerta, assim. Aí fomos pro hospital, deixamos meu filho na casa da minha sogra, né? Ele tinha 1 aninho. E aí, ele já tinha 1 ano e 1 mês, mais ou menos. E aí lá no hospital, assim, eu já estava bem confiante que não era nada, sabe? Inclusive, conversei com algumas amigas, inclusive, que já tinham perdido o neném. Falei, vó, eu tô sangrando, será que... Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Assim, eu tava bem confiante mesmo que não ia acontecer nada, porque foi bem pouco sangue. Só que nós entramos, né, para fazer a ecografia, e aí, assim, eu me lembro do choque, né, porque o médico colocou o aparelho e não encontrou o batimento cardíaco, só que ele ficava procurando, procurando, e eu fui, assim, ficou muito silencioso. Eu não pensei que ele não estivesse achando o batimento cardíaco, eu pensei assim, tá silencioso, tem alguma coisa diferente acontecendo, né? E naquela sala escura, que ele foi na emergência, né, do Santa Helena. E aí o anjo já percebeu, eu comecei a perceber que o anjo dava passo, ele dava um passo para trás e parava, ele dava um passo para trás e parava. Aí o médico falou, assim, com muita rispidez, eu achei, inclusive, assim, sem nenhum cuidado. Ele falou, olha, eu não estou achando o batimento cardíaco do seu bebê, e esse bebê está sem vida. E ele provavelmente já tem algumas semanas que está sem vida. E eu fiquei muito impactada, assim, eu achei que esse processo, assim, de comunicação do médico foi não teve sensibilidade, né? Não teve nenhuma Muito empatia, técnico, assim. né? Sem nenhuma humanidade mesmo, assim, né? Eu era uma mãe que estava perdendo o bebê. E aí eu lembro, assim, que eu disparei a chorar. Muito, assim, né? Disparei a chorar, 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 chorar. E eu perguntei, o senhor tem certeza? O senhor quer olhar mais um pouco? Aí ele não, aí ele falou assim, tenho certeza, já vou emitir já o relatório, O né? laudo. O laudo. E, e eu sinto muito. E saiu da sala. Aí eu, eu, eu levantei e eu olhei para o anjo, a gente se abraçou e a gente começou a chorar. E de repente a gente se olhou assim, o que que a gente faz, né? Porque nós ficamos tão sozinhos, tão sem acolhimento, tão abandonados, assim. Eu saí da sala, eu olhei para ele e falei assim, eu vou ao banheiro, né? Porque sabe assim, para onde eu vou, né? Aí fui pro banheiro, lavei meu rosto, fiz xixi, assim, fiquei lá tentando respirar. E, e aí eu acho que ele me ele encontrou conosco depois disso aí ficou tudo nuvem, né? Sim, Aquela coisa que eu imagino. não. Porque eu estava sem entender mesmo o que estava Sim. acontecendo. E, e aí eu acho que nós encontramos com ele novamente no consultório. E aí ele falou assim, olha, é o seguinte. Aí eu falei, o que que eu faço, né? O que que eu faço? Eu não sabia o que fazer, eu não tinha ouvido falar nunca sobre isso, assim. Assim, ouvi de algumas amigas que tiveram aborto, mas muito pouco, assim, né? Era realmente um tabu, como é ainda hoje, mas para mim era muito mais, assim, naquela época. Eu é porque ainda vivi, né, e fui atrás, e acho que nós estamos falando mais sobre isso, mas naquele momento eu não me lembrava, assim, de muitas informações sobre o aborto, assim, de estar com o bebê sem vida na minha barriga. E aí, ele falou assim, você pode fazer a curetagem ou você pode ir para casa esperar o bebê sair. E aí eu fiquei assim, né? Eu não tinha condições de pensar em decidir nada, porque eu tinha acabado de receber a notícia. E então eu fui para casa, eu não estava sentindo nada mesmo, assim. E eu comecei a assimilar também umas sensações que eu estava tendo nas últimas semanas, assim, de mais apatia mesmo, assim, tentando entender melhor mesmo, assim, por que que eu não estava sentindo alguma coisa? Por que que eu não estava mais conectada ao meu bebê, sabe? Por que que foi tão difícil, assim,
nos últimos dias a conexão, porque quando eu comecei a me conectar e de repente desconectou, né? Porque já tinha realmente um tempo que ele já tinha feito a passagem, assim, né? Já desencarnado. E aí eu lembro de passar na minha sogra. E assim, eu passei lá e ninguém me abraçou, sabe? Assim, eu não me lembro de alguém me consolar como se consola uma pessoa que perde uma pessoa amada, né? Um filho. Assim, eu lembro das pessoas virem, mas assim, tentar distrair, tentar, sabe, assim, me tratar com a mesma frieza que o médico tratou, entendeu? Com a mesma dureza, assim, com a mesma rispidez, assim. Eu esperava muito um abraço, eu esperava que as pessoas entendessem que eu estava, assim, sentindo muita dor, né? Era meu nenenzinho, assim, que, embora com pouca vida, me assustou, né? Era uma vida em mim, né? Era um pedaço de mim. E aí eu fui para casa e me tranquei dentro do quarto. E aí eu lembro eu comecei a refletir, eu falei, o que que eu vou fazer? Aí, de repente, eu não sei se eu falei com você antes ou depois, mas eu comecei a pensar assim, gente, eu quero sofrer, né? Eu quero ficar deitada aqui nessa cama chorando. Eu quero sofrer, assim, tipo, eu quero me permitir chorar essa morte, né? Não é nem sofrer, na verdade, eu queria sentir a dor, né? Não sofrer. Na verdade, eu queria sentir a dor para não sofrer, né? Não queria ficar entalada, assim, eu lembro de conversar com você e aí você é, me, me aconselhou, né, a deixar o processo acontecer em casa. E aí me deu algumas orientações, conversou com o anjo. E a gente se decidiu, então, deixar acontecer, né? Começamos a fazer o que você tinha orientado, que na época foi a acupuntura, né? E o tratamento com a placenta, né? Você tinha a tintura mãe Homeopatia, da placenta. É. é, Uhum. a tintura mãe da placenta. Eu Os não lembro que mais. chás. Chás, comecei a tomar o chá. E eu me lembro de me fechar dentro do quarto. Eu me fechei no quarto mesmo, assim. Aí depois a minha sogra foi lá, outra pessoa apareceu lá, mas ninguém estava em luto, entendeu? E eu queria viver o meu luto, assim, era pouco tempo de vida do meu filho, era uma gestação, né, precoce, assim, mas eu queria viver aquela despedida, aquele luto, né? Aquela vida, assim. E agradecer também, queria ter esse último momento com meu bebê. E aí eu me lembro de ir, né, no Henrique, inclusive, doutor Henrique, para fazer. Eu fiquei 3 dias, né? Foram 3 dias. Aí eu fui no primeiro dia, aí veio uma amiga, aí essa amiga, que é uma amigona minha até hoje. Essa amiga, sim, me ouviu, me acolheu. Acho que foi a primeira pessoa, assim, depois de você, que conversou comigo, né? Meu marido também, mas até ele Estava ficou perdido perdido, também, assim. né? Uhum. Tava perdido, assim, né? E aí eu fui para esse lugar, né? Lá no consultório do doutor Henrique. E aí no primeiro dia ele explicou tudo como ia acontecer com a acupuntura, né? E ele falou assim, no terceiro dia você vai começar a sentir contrações. E aí ele falou, e ele foi muito claro, ele foi honesto. Ele falou assim, vai doer, a contração vai doer um pouquinho, né? Mas, né, você tá disposta? Você quer isso mesmo? Quero. Aí ele falou assim, então é isso, né? Você tá amparada. Aí ele falou várias palavras assim também que me deram forças, mas foi honesto comigo, assim, né? E, e aí eu me lembro de isso, né? Fui todo dia, todos os 3 dias. Aí no terceiro dia, na última sessão que eu fiz, Você é, lembra,
da gente ter conversado sobre você conversar com a alma do bebê, se despedir Sim, daquela alma, você e o André. Você se lembra disso? sim. E foi no dia que a gente se decidiu, depois de nós conversarmos com você, aí nós dois conversamos entre nós nos decidimos. E aí conversamos com o bebê, conversamos com o Andrezinho, né? André, Fizemos assim fomos entrando num ritual que era nosso, assim, da família, né? E, e eu, na verdade, eu conversava com o bebê o tempo todo. E aí eu fiquei tão introspectiva, assim, aí eu realmente, né? Aí também fiz as minhas orações, me conectei com as forças que eu acredito, né? Chamei por ajuda. Eu me lembro muito mesmo, assim, de nesses dias pensar na minha avó materna, né? E minha avó materna, eu sentia muita presença dela. E aí eu comecei a me lembrar que ela tinha tido 5 abortos, né? Que aí essas falas que não aparecem muito na família, mas que em algum momento, né, em algum lugar tá lá, elas vieram nesse momento. E eu chorei muito, assim, pensando na minha avó passando por esse aborto, com todo esse tabu, né? Com toda essa falta de acolhimento, né? E alguns bebês dela também, inclusive, eram maiores, assim, né? Mas ela estava com mais semanas, assim, uma gestação mais avançada. Eu me lembro muito, assim, de sentir o cheiro dela, sabe? Na minha casa, começar a sentir o cheiro dela na minha casa. E a voz dela na minha casa, minha avó materna. Que, segundo as pessoas da minha família, ela engravidou 20 vezes. nossa, É, e e 5 aí ela foram teve, assim, abortos. 5 abortos, aí crianças que morriam também depois que nasceu. Hum, Teve uma criança que morreu, eu acho. Uma criança que morreu. Mas era também, infelizmente, mais comum, né? Essas mortes é, infantis, assim, né? Depois que nasceu também. E aí, assim, eu senti muito. E quando eu tive o André também, eu tive muita conexão com a minha avó, assim, pensando, né? Dela ficar grávida todo ano, todo mês, durante 20 anos, né? E ali naquele momento ela veio, assim, porque eu conversei muito com ela depois que eu tive filho. E aí eu fui nisso, assim, eu fiquei me conectando com ela, com a minha bisavó, é, ela era mãe do pai do meu pai, e ela era parteira, a avó Bastiana, né? E ela, eu convivi com ela muito pouco, eu acho que ela faleceu, tinha uns 3 anos, mas assim, foi uma pessoa muito presente, assim, na minha história também de maternidade, né? Ela também apareceu. E, e assim, eu descobri a força dessas mulheres na minha vida depois que eu tive filho, né? Mesmo. Porque passava meio que, sabe, assim, batido, não enxergava direito. E ali naquele processo eu também sentia muito, né? Via muito a imagem dessa avó, sentia muita presença dela, sentia muito o colo, né? Que era, eu acho que o que eu mais precisava naquele momento era de colo e eu não tinha, né? Assim, tipo, eu não tinha tido colo mesmo, né? E assim, foi uma coisa, todas as minhas gestações e nascimento dos meus filhos foram em momentos e datas muito significativas, assim, né? Tipo assim, o Andrezinho, meu marido é do dia 14 de julho, ele é do dia 16 de julho. Eu comecei com os pródromos no dia 14, no dia do aniversário do anjo. Aí, 2 dias depois, ele nasceu, né? O Theo, eu comecei com os pródromos no meu aniversário, dia 8 de dezembro, ele nasceu 2 dias depois, dia 10. Na data de aniversário do meu avô materno, né? Que é o filho da avó Bastiana. E ele tem muitas semelhanças, assim, com a família, realmente, assim, físicas e temperamentais, assim. hum. Enfim, mas e o meu bebê, esse que se despediu da gente, né, que passou para outro plano,
o aborto começou a acontecer quando a minha mãe entrou para a sala de cirurgia, né? Ah, Do, do foi tumor. mesmo, tô lembrando agora. Então, eu fiquei tão sozinha mesmo, porque ela também estava lá, né? Assim, e, e ela passou por uma cirurgia de 5 horas, assim, né? Ela nunca tinha é, passado, assim, por um processo tão intenso e tal. Ela ficou com muito medo também. E ela não falou comigo durante esses dias todos que eu estava me preparando. Ela falou comigo na noite anterior do dia que eu comecei a, a sentir, né, as dores. Ah, minha irmã veio para cá, ficou comigo 2 dias, foi embora. Aí depois que eu comecei a sentir as dores, foi mesmo. Foi a minha irmã que me ajudou, que ficou com o André e tudo, e eu trancada no quarto, né? É, a minha irmã ficou mais, mas foi isso também. A minha irmã me acolheu, estava do meu lado, mas eu também parecia que só eu chorava, né? Assim, era isso, assim. E a minha irmã meio que aqui, meio que em Goiânia, com a cabeça lá e tal. Mas, assim, fiquei muito grata dela ter vindo e me dado a segurança com o Andrezinho, porque eu precisava disso também, sabe? Para me jogar no processo, assim, saber que o André estava bem, né? Ele era pequeno ainda, enfim, né? Era meu amorzão, e né? Passei pelas 3 sessões de acupuntura. Aí no outro dia cedo, que era no final da tarde. Foi sexta, sábado e domingo à tarde. Acho que foi uma coisa assim, ou segunda à tarde. Era assim, uma coisa desse jeito. Aí eu lembro que no outro dia cedo eu já comecei com dor, com as cólicazinhas, né? E aí algumas pessoas ficavam me mandando mensagem, né? Porque começaram a ficar enlouquecidas, assim, de eu ficar um tempão em casa com a notícia e não fazer nada. Ai, meu Deus, né? Vai, enfim. E eu comecei, tipo, a ignorar, né? Não quero saber dessas pessoas. Só que algumas, principalmente assim, por parte da família do meu marido, começaram a pressionar, tipo, apareciam lá em casa, né? Eu me trancava e ele botava para correr, né? E aí um dia, nesse dia que eu comecei com dores, já tinha passado pela acupuntura, aí minha sogra apareceu lá. E eu com dor, assim, eu ainda fiz uma cena. Eu falei assim, sogra, faz um favor para mim. Leva o André e seu filho lá para sua casa. Eles vão para lá com você. E eu vou ficar aqui, tá tudo bem, tá? Você quer me ajudar? Então leva eles para lá. Mas o que que você vai fazer? Eu, não, já tô em conversa com o meu médico, tá tudo certo. Tá tudo bem comigo, assim, falava assim com ela, né? Aí ela levou os dois para lá. E eu lembro, assim, de ir lá para baixo com ela no carro, levar tudo, né, as coisas, botar todo mundo no carro e ir embora. E aí eu me vi sozinha em casa, cara, e comecei a lembrar de umas coisas que estavam guardadas, que não tinham que estar guardadas, sabe assim, umas energias presas, e comecei a queimar essas coisas lá no, no tanque, eu comecei a queimar, Oi, inclusive Raquel, coisas. não soube disso não. Eu Foi, acho que você estava longe e o anjo ficava com você no telefone, né? E ficava. eu não. Eu tinha coisa que eu não te falei, acho que não teve Sim, jeito de falar. não. Eu vi, inclusive, assim, tipo, eu tive um primeiro casamento antes desse, né, com o André, e, e aí foi, eu juro pra você, foi naquele dia que eu falei assim, a aliança dele tá aqui, eu tô com essa aliança aqui, o que que essa aliança tá fazendo aqui? Né? Aí eu lembro de jogar no tanque e queimar a aliança, papel, carta, um monte de coisa, inclusive desse casamento e outras coisas também que estavam paradas lá, que eu falei, gente, eu não tenho que segurar isso aqui mais. E a dor ia aumentando, e eu respirava, 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 e a dor aumentando. Eu sei que eu fiquei da manhã até mais ou menos assim o início da tarde, com essas dores que foram aos poucos se intensificando, assim, né? Mas eu sozinha passando por elas. Aí tinha uma loja nessa quadra onde eu morava, era na 208, que a menina vendia só artigos religiosos, místicos, de várias religiões. Era uma menina que conhecia muito, assim, sobre as religiões do planeta, ela tinha muito contato com vários, enfim, né?
deusas e tal, e fadas e tudo, né? Orixás e tudo, principalmente. E o nome da loja era Faces da Deusa, porque ela trabalhava com sagrado feminino, apenas, né? É isso, é. E aí, eu gostava muito de ir lá de vez em quando. E eu tava assim, da manhã até o início da tarde, nesse processo, aí eu fui lá. E ela trabalhava com reiki. E aí ela fez um reiki em mim. Ela fez um reiki em mim, eu não sei se ela tinha feito antes também. Vanja, eu já saí de lá expelindo já. Assim, ela morava na esquina. Eu lembro dela terminar e olhar para mim, Raquel, ela falou assim, Raquel, vai. E aí eu desci, eu lembro que eu não conseguia andar direito. E já começando a descer, né? Sangue, tudo. Aí eu lembro de subir o elevador, eu me contorcia no elevador, assim, sentindo a contração. E tinha uma menina, ela falava assim: Você tá bem? Você tá bem? Eu, tá tudo certo, tá tudo certo. Ela, você não tá bem, eu não, tá tudo certo. Aí eu saí do elevador, entrei no apartamento, eu liguei pro anjo, falei: Vem pra casa e traz o André. E né? aí eu entrei no banheiro. Eu fiquei 7 horas, né, nesse processo. Foi um processo muito intenso. Foi um processo assim que eu acho que eu viajei por algumas galáxias, porque eu chorei muito, eu ri muito, eu senti muita dor, eu senti muita alegria, eu rezei muito, eu fiz muito Ho'oponopono, aí vinha um monte de gente na minha cabeça, que eu tinha raiva, que eu tinha mágoa, aí eu falava, fazia, né, a oração do Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, era só isso que eu fazia. Todo mundo que passava na minha cabeça, sabe, assim, gente que eu nem conhecia, eu acho, assim, nessa vida, sei lá, eu pedia perdão. Eu lembro de vomitar, de desmaiar. E, e aí, quando eu já estava assim, no início do processo, o anjo, quando eu falei, desce, ele desceu com o André mesmo. E ele foi meu suporte, né? Assim, ele, né, foi a pessoa que esteve do meu lado. Ele me levantava, ele me dava água, calado, né? Assim, né? Vamos, estamos juntos. Ele me cuidou mesmo, assim, ele foi uma doula, assim mesmo, ele foi. E com você no telefone, né? E o Andrezinho, ele tinha 1 aninho e 1 mês, e ele passou por tudo. Eu lembro de olhar para ele assim, eu ver muita serenidade, muita serenidade. Eu gritava, né, assim, aquela. Eu acho que, inclusive, assim, eu não passei pelo processo do expulsivo, né, no parto. Mas, inclusive, aquele grito, né, Estava tudo das guardado ali, contrações, né? estava tudo guardado já da primeira gestação, mas era também um grito diferente, não era que depois, inclusive, eu passei pelo processo do TEO, né? Era um grito diferente, né? Que assim, era um grito de também despedida, né? De receber, mas também de entregar. Foi um processo muito diferente, assim, né? Porque Tenso. eu me intenso, porque na verdade, assim, eu senti que eu entreguei, eu lembro de te falar isso, assim, o meu filho, ele nasceu em outro lugar, e eu fui esse veículo, né? Eu deixei ele nascer em outro lugar, eu entreguei ele em outro lugar, eu fui em outro lugar entregar essa criança, né? E aí, assim, foi uma experiência diferente por isso, porque não era aqui, assim, né? Não era uma experiência aqui, assim, da Terra, né? Era em outra dimensão, em outro planeta, em outro lugar. E eu lembro também de ouvir muito obrigada, assim, muita gratidão, muito obrigada, muita gratidão, obrigada, obrigada. E, e aí, assim, o anjo junto comigo, o anjo todo muito junto comigo, mas eu sangrei muito. Como eu sangrei muito, já tinha 7 horas que eu sangrava, aí a gente resolveu ir no hospital dar uma olhada. A gente falou com você, porque, né, assim, nós É, estávamos ali com a sua orientação, mas estávamos sozinhos.
E aí eu falei, eu não vou correr risco, não quero. Chegou no momento que eu falei assim, eu quero ir lá, quero dar uma olhada. Eu acho que também posso usar dessa medicina, né, desse lugar aí, para me ajudar, né? É, mas assim, eu ainda estava muito cismada, um pouco traumatizada com esse processo. Depois eu fiz as pazes, entendi também o seu lugar e vi problemas. Hoje eu vejo problemas, mas também vejo, né, coisas boas, enfim, né? Mas eu ainda estava muito assim armada, né, com tudo. E eu cheguei lá num aborto, né? E eu acho que rolou muito preconceito, assim, e discriminação também, sabe? Porque eles perguntaram, como assim você tá, né? Você tá abortando? Foi você que cometeu o aborto? Sabe assim, esse questionamento, assim, né? Eu lembro de muita raiva, eu tava com... que esse processo também foi um processo assim de jogar muita raiva para fora, sabe? Tipo, eu não sou eu e tipo assim, e se fosse, né? E se fosse? É, Mas não é, eu vim aqui, aí eu acho que meu marido explicou na paz dele lá, mas eu tava assim, aí a médica que, aí eu fiz uma ultrassonografia e tinha alguma coisa lá dentro ainda, mas eu tava assim, naquele momento eu queria dar uma olhada e tinha um pouquinho, uma coisa bem pequenininha ainda lá, né? A médica queria tirar com o dedo dela. Eu falei, você não vai botar o dedo em mim, você não vai fazer isso. E aí acabou que não precisou mesmo, que ela quis justificar, não, você não vai colocar o dedo em mim. Eu só vim aqui para saber como é que eu tô, se eu posso voltar para casa, né? Porque realmente foi um processo intenso, está sendo intenso. Eu achava que você podia me ajudar e tal. Aí eu lembro de um enfermeiro muito, muito tranquilo, assim, conversar comigo. E aí eu acho que eu recebi uma medicaçãozinha, assim, tudo, deu uma acalmada, uma respirada, o negócio terminou de sair, era bem pequenininho, né? E terminou, assim, foi só uma coisinha mesmo. O maior mesmo foi, saiu muita coisa em casa. Foram 7 horas mesmo, eu comecei da manhã até a tarde. E aí, é, acabou, eu fui para casa, aí dormi, apaguei, assim, nada, eu lembro que não lembro, o anjo assumiu lá o Andrezinho, e quando foi no meio da noite, eu quis muito ficar do lado do Andrezinho, aí peguei ele, fiquei com ele assim até amanhecer, fiquei com ele de manhã e, e fiquei no repouso, assim, no outro dia, muito cansada, assim, né? Muito cansada, deitada, né? Me recuperando mesmo desse processo. E aí, assim, quando eu comecei, algumas pessoas começaram. Aí eu comecei a responder mensagem no celular, comecei a responder as pessoas. Já tinha 4, 5 dias, assim, que eu estava nesse processo. Acho que quase uma semana. Acho que foi quase uma semana. Foi assim, foram alguns acho que dias, foi. né? É, e, e aí depois desses dias, eu fui voltando, né? Fui voltando, porque fui saindo do quarto, fui vendo a luz, né? E aí as pessoas, assim, aí teve alguém que falou assim, Raquel, é... uma pessoa falou assim, deve ser ruim, né? Tá passando por esse processo, assim, desse jeito, por que que você passou por isso, né? Por que que não foi lá e não fez a curetagem? Agora você viveu um parto e não tem o neném no seu colo. Mas, na verdade, para mim, o que eu estava sentindo era paz. Era paz, assim, era alívio, dever cumprido, missão cumprida, assim, eu não estava sentindo vazio. Pelo contrário, assim, né? Eu senti a perda, claro, né? Não é assim, eu tô feliz, tô radiante. Não é isso, eu estava sentindo uma perda, eu estava em recuperação. Mas eu estava em paz, né? Detalhes. Eu estava em paz. É isso, assim, não era uma dor sofrida, não era uma dor é, angustiante, né? Mas assim, também naquele momento, eu também não queria ficar
fazendo as pessoas entenderem, sabe, as coisas. Aham. Mas conforme os dias foram se passando, muita gente me questionou, né? Por que que eu fiz aquilo? Por que que eu fui até o meu limite, né? E talvez eu tenha realmente ido ao meu limite, mas eu também fiquei feliz de entender, por exemplo, no momento que eu falei assim, não, agora eu vou lá no hospital, vou ver como é que eu tô precisando de um médico, né? Eles estudam também para isso, eles recebem essa dádiva Uhum. aí para me ajudar, né? Vou lá, né? Não foi muito fácil, mas também eu já não deixei ninguém me ferir, me violentar, recebi as orientações que precisava e voltei para casa. E Com aí, bastante autonomia, né, Raquel? é, foi isso, aí foi isso mesmo. E aí depois eu voltei de novo no médico, fiz outra ultrassonografia para ver se estava tudo certo mesmo e peguei o atestado. Peguei um atestado de 30 dias, né? Que era meu direito, para me recuperar. E, e aí eu me permiti me recuperar, né? Porque foi um processo assim que mexeu com todo o meu corpo, né? Todo o meu corpo mesmo, assim, de ter diarreia, de ter vômito, de desmaiar, de não sei o quê, sabe? Era muita coisa se mexendo e se movimentando dentro de mim. Eu fiquei um tempo ainda no luto, né? Mas foi um luto que acumulou, assim, em que se acumularam outros lutos que eu deixei de viver, né? Que inclusive assim, para mim foi um obstáculo, por exemplo, depois que eu fui entender que eu não me permiti passar na própria, no próprio processo com o André, né, do primeiro parto, assim, que eu estava em luto do meu pai, mas assim, tudo bem também, não me culpo por isso não, sabe? E É foi isso. só compreensão, né, Raquel? Foi a Compreendi que era isso. compreensão, a leitura que você fez depois de Isso. ter vivenciado tudo. Aí você olhou para aquilo amorosamente, tá? É isso, aquilo, né? Foi ligando as informações, os pontos e fazendo a sua compreensão. É a vida, né, Aí, Raquel? É a vida. e foi assim, é, é, é também muito grandioso e muito, como eu falo assim, sagrado, porque é isso, assim, né? É tudo que você enxerga, né? É tudo que você sente, é tudo que vem à tona, assim, que está escondido, né? E eu me permiti, eu escolhi passar por isso, meu marido também, né? Junto com os meus filhinhos, né? Tanto o André quanto o bebezinho, que depois o meu sobrinho pediu para. Porque ele, o bebezinho a gente não tinha tido nem tempo de dar o nome, mas nós batizamos de Pedro, porque meu sobrinho pediu, né? O Pedro. Tá? Então nós juntos decidimos e passamos, mas eu também acho que é um processo assim disso, de autonomia, de da gente escolher, né? Se a gente quer passar ou não, da pessoa saber, né? O que ela quer. E para mim, eu quis, foi isso, assim, era o que. E eu acho que eu não faria diferente em outro momento da minha vida, porque é, essa mãe leoa, assim, né, que eu me vejo que é verdade, que ela existe ali, veio com tudo. Eu pensei, não ia dar conta de entregar meu filho, sei lá, numa curetagem, né? Sim. Não é assim. É, mas me ajudou com o André, me ajudou a também deixar o André crescer, sair do colo mais, sabe? Esse processo que eu estava passando ali dele caminhar. Porque quando eu comecei a confiar, ele parou de cair, né? Aham. Ele começou a caminhar, e foi ali que ele andou mais. Ele já estava andando, né, mais, mas eu lembro de ficar muito amedrontado. Depois o menino correu, né? E é isso, eu tenho muita gratidão, né, pela Vanja também, porque você ficou com a gente ali dia e noite, né? Naquele período ali. E acompanhando à Mais uma distância, vez. né? À É, distância. Não fui presencial, mas eu estava
estava ligada em vocês, né, e no André, né, o André ficava com as preocupações dele, eu dizia: "Não, tá tudo certo, vai lá, dá o suporte, vê o que ela precisa", né, eu acho que a dolagem eu dolei ele. É, os 3, Não, eu né. assim, diretamente ele para ele É, sim, confiar entendi. que era o processo, que estava tudo bem, né, que em algum momento que ele disse que tinha muito sangue, que ia para o hospital, falei: "Isso". Enfim, Raquel, eu me lembro, assim, com muita satisfação, com muita alegria de você ter se permitido entrar nesse processo e parir o seu bebê em casa, e entregar tanta limpeza que era para ser feita, né, foram processos ancestrais, né, que vieram à tona e que isso fez toda a diferença, né, isso é o recado que a gente passa adiante, né, tenha coragem de vivenciar, porque é um nascimento como qualquer outro, né, que Sim, requer foco, dedicação, amor, entrega e exorcismo também, às vezes. E sim, que é esse o processo do nascimento. E aí nasce um bebê e nasce uma mulher, uma mãe, né. E eu me lembro, assim, com muito carinho, porque você, conseguiu vivenciar o que você precisava naquele momento e pronto, né. Assim, foi muito importante na sua vida e eu sou muito grata de ter estado de alguma forma junto com vocês naquele momento. Por isso eu te convidei, que eu tinha certeza que seu relato ia ser lindo como é, como foi, e que sirva para muitas mulheres o seu exemplo. Esse é o meu desejo, sabe, Raquel, da é, gente falar, né, sobre o nascimento de despedida, sobre o bebezinho que não vai ficar, mas que a gente tenha coragem de olhar para isso e viver o luto, viver a vida, viver a despedida, viver as raivas, né, com essa grandeza. sim. É, também te agradeço mais uma vez pela oportunidade também de estar aqui compartilhando. Obrigada. É, é isso, assim, né? Já tive mais um bebê depois disso, então tenho 2 filhos hoje. Sou muito grata, assim, por essa experiência que eu vivi, assim, com os meus 3 filhos, que eu continuo vivendo, mas inclusive esse pouquinho de tempo que eu vivi na Terra, mais o tempo que eu vivo e vivi com meu segundo filho em outro lugar, hein. Obrigada, Vaja. Obrigada Obrigada, mesmo. Raquel. Obrigada pelo seu carinho, sua atenção. Fica com Deus. Muito obrigada, tá? Beijão.